Oi, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. E vocês ainda lembram do Leitura Todo Dia e dos vlogs de leitura? Pois é, gente, esse é um super compilado de 6 semanas, se não me engano, que eu não posto vlogs aqui no canal. Isso porque foi tudo muito parado. Eu tentei resumir aí na introdução para vocês alguns trechinhos que eu tentei gravar ao longo desse período, mas como eu não avancei muito nos livros, não finalizei nenhuma leitura, não fazia muito sentido postar um vlog com umas 5 introduções diferentes, mas nenhuma progressão de leitura. Por isso hoje, domingo 29 de setembro, finalmente está acabando. Eu espero que agora definitivamente o atraso dos vlogs de leitura, o ritmo tá voltando a melhorar, está melhorando aos pouquinhos. E daqui pra frente eu torço para ter várias recomendações de histórias incríveis para compartilhar por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar sobre os livros que eu li nessa semana aqui, que é a semana 139, que tá terminando hoje, domingo. Bom, lá no início da semana eu comecei o Yaya Garcia do Machado de Assis, mas como eu li poucas páginas, a gente vai voltar para ele depois, porque eu quero falar primeiro sobre a leitura concluída dessa semana, que eu finalizei ontem, no sábado, o Jornada de Esperança do Brian Aldiss. Quem aí lembra a primeira vez que esse vídeo apareceu esse livro apareceu nos blogs de leitura? Foi uma história que eu progredi com muita lentidão, não por conta do livro, por conta da fase mesmo. E eu fiz uma enquete lá nas histórias do meu Instagram e no feed também, e vocês votaram no Jornada de Esperança ao invés de Yaya Garcia. Então ontem eu me dediquei a concluir essa leitura e, se não me engano, eu avancei praticamente 90 páginas. Então as 90 páginas finais eu li ontem e vou recapitular, porque já faz muito tempo que eu falei sobre esse livro aqui no canal. E eu vou fazer uma recomendação no blog também para ele. Então assina o feed para receber no e-mail quando sai a recomendação desse livro com mais detalhes lá no Estante da Nini. Basicamente, gente, essa é uma história de ficção científica, onde nos anos 80, por conta de testes nucleares feitos fora, né, da Terra, esses testes acabaram influenciando aí vários outros cinturões e outras questões aí que envolvem, né, a galáxia e os arredores da Terra, e essa afetação começou a causar radiação na Terra, e as pessoas e os mamíferos, né, vários animais, entre eles humanos e animais domésticos, começaram a ficar estéreis. Então a gente começa esse livro dentro de uma comunidade onde só existem idosos, e é uma comunidade reclusa e até com um comportamento assim bem duvidoso por parte dessas pessoas. E a gente vai conhecendo mais do que aconteceu com essa sociedade e como eles vivem, intercalando os capítulos aí entre presente e passado, que foi um dos meus pontos favoritos da história. A gente já começa no meio do turbilhão. No segundo capítulo ele volta e conta pro leitor o que os dois personagens principais estavam fazendo quando a crise começou, né, no pré-guerra ali. E aí a gente volta para o presente, depois volta para o passado para entender como é que a sociedade começou a se degringolar, né, a ruir, por assim dizer. E aí assim a gente vai conseguindo juntar as peças do comportamento humano dessas pessoas. Eu gostei muito desse livro, realmente ter lido ele com tanto espaçamento prejudicou bastante, porque com certeza eu teria devorado se fosse numa fase mais produtiva, e ele traz várias reflexões interessantes, né? Não quero entregar muito aqui no vídeo, porque eu quero que vocês visitem o blog para ler a recomendação dele, mas basicamente, por exemplo, uma reflexão do Barba Gris, que é o personagem principal, é que nessa catástrofe aí ele acaba vendo uma vida diferente da qual estava programado para ele e a esposa Marta viver. Mesmo que tenha sido por conta de uma tragédia, eles foram obrigados a romper com um padrão que já estava pré-estabelecido para a vida deles. Além disso, tem toda essa questão de loucura, porque como eles vivem num ambiente hostil e extremo, é basicamente um instinto primitivo misturado com o resto de civilização que existia. Eles têm aí algumas figuras ditatoriais, algumas figuras extremas. O próprio Barba Gris e a Marta, eles têm alguns momentos do livro
em que, digamos assim, o caráter deles dá uma balançada, afinal são tempos extremos e eles não têm uma geração e nem nada a seguir. Um dos principais dilemas do livro é: a humanidade vai acabar? Porque como só sobraram os adultos que agora já estão idosos, não tem mais reprodução, não tem mais para quem ficar esse planeta e não tem mais por que eles continuar lutando. Então, é um livro que eu gostei pra caramba. Gostaria de, em algum momento no futuro, fazer uma releitura não tão lenta como foi essa primeira experiência, mas sem dúvida é uma história de ficção científica que eu gostaria muito de ver mais leitores conhecendo. Desculpa a enrolação, gente, eu fico um tempo sem gravar vídeo, daí sabe que na volta eu quero falar tudo, quero falar rápido e às vezes sai umas palavras erradas aí no meio da coisa toda. E eu gostaria então de ver que esse livro sendo mais comentado por quem gosta de ficção científica. Acho que ele aborda uma ideia bem interessante. Ele se passa no futuro, tá? No nosso futuro em relação ao ano que estamos vivendo. Então eles estão mais ou menos aí em 2020 e poucos, 2030. E a catástrofe começou a acontecer aqui na década de 80. Então pensa que tem aí uma geração, são mais de 40 anos sem ter bebês no mundo, né? Sem ter crianças. Mais ou menos estou falando assim por cima, como eu disse, o espaçamento aí da leitura também prejudicou um pouco essa linha do tempo. Mas eu adorei o contexto dessa história, recomendo. Mais uma vez, assina o feed do blog, porque aí tu recebe no e-mail quando eu publicar essa recomendação de leitura. E hoje já voltei para Yaya Garcia do Machado de Assis, que eu pretendo terminar ainda neste domingo. Então, se eu conseguir, eu volto aqui mais tarde para falar para vocês como foi a finalização dessa leitura. Basicamente, essa parte que eu li, passei pela apresentação dos personagens e os primeiros conflitos do livro. Ainda não cheguei no tema que dá título, ou seja, a Yaya, por enquanto, ela é uma criança pré-adolescente, e eu acho que acredito que desse ponto em diante da história que eu tô chegando mais ou menos na metade, é que essa personagem vai começar a crescer dentro do enredo e a gente vai começar a entender, né, leitor, porque ela dá título ao livro. Por isso que eu não quero ainda entregar demais, mas já aconteceu algumas situações que eu fiquei: poxa, Machado, pra que fazer isso com os teus próprios personagens? Então a gente continua conversando sobre Yaya Garcia mais tarde, espero que nesse domingo. E já vai comentando aqui pra mim como é que foram as tuas leituras, né? Já pode falar no mês de setembro, já que esse vlog vai ao ar no último dia do mês. E eu fiquei todo esse período aí, né, sem publicar nada por aqui. Então me conta como é que foi as tuas leituras do último mês e da próxima atualização a gente conversa mais um pouquinho. Olá, então chegou a hora de encerrar o Leitura Todo Dia dessa semana. Por favor, ignorem a bagunça aqui atrás. Hoje é segunda-feira, então daqui a pouquinho eu vou editar esse vídeo e enviar para o canal. E vou finalizar então com como foi o domingo. Fui um pouquinho ambiciosa, né? Li 92 páginas no sábado, já quis ler mais, já sei, no domingo não rolou. Mas eu fiz um bom avanço em Yaya Garcia. E li da página 29 até a página 68, que foram 38 páginas. Da página 30 até a página 68, né? 38 páginas. E, bom, agora o livro, ele já começou um reencontro de personagens. Eu imaginei que a linha do tempo ia ser um pouquinho maior, mas, na verdade, se passaram 4 anos entre a separação dessas histórias e o reencontro delas. E uma peculiaridade sobre esse livro é que toda a história começa com um membro do casal viúvo e um filho. Então são 3 histórias nesse formato: um pai e uma filha, uma mãe e um filho, e outro pai e outra filha que vão se conectar. No trecho da história que eu tô, a Yaya, ela tá com 13 anos, né? Agora a gente já vai também passar por uma parte um pouco à frente, provavelmente ela já vai estar com uns 15 ou 16, já vai estar numa idade aí mais avançada e também já mais próxima, né, de relacionamentos e até interesses de casamento. Eu não quero falar muito sobre esse livro no vídeo de hoje, porque ele vai abrir também a semana 140, afinal eu ainda estou lendo ele nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, então com certeza à noite, quando eu gravar a introdução do vídeo dessa semana que começa hoje, eu vou falar sobre Yaya Garcia, eu vou falar sobre o contexto dele e também é a leitura que eu pretendo concluir nessa transição de mês. Então vamos lá para o resumão dessa semana, gente?
Foram 158 páginas lidas no total, 3 dias sem leitura. O livro finalizado foi o Jornada de Esperança, que está aqui do ladinho. Também foi uma leitura que se prolongou por um bom tempo, fiquei muito feliz de ter concluído essa história. E na comparação... Opa, desculpe! Na comparação com a semana 138, que eu li a graphic novel Duque e as Mortes, eu li então mais 75 páginas. Nessa semana que eu li Duque e as Mortes, eu li 83, né, que foi a semana passada, ou melhor, a semana 138, e nessa semana que passou, que acabou ontem no domingo, então eu li um total de 158 páginas, 75 a mais que na semana anterior. Então vamos ver se eu consigo continuar nessa crescente de leitura. Vamos ver também se eu finalmente vou chegar ao fim de A.A. Garcia, como eu já estou na metade, eu acredito que sim, vá terminar ele na semana 40. E outra leitura que eu pretendo retomar também nessa semana que começa hoje é o 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne, que eu estou lendo no Kindle. Então fica aí o spoiler do que deve aparecer na próxima segunda. Espero que vocês tenham gostado dessa volta dos vlogs. Comenta aqui pra mim como é que foram as tuas leituras de setembro. Também prometo que vou fazer o possível para estar mais presente aqui no canal e manter toda segunda-feira os vlogs de leitura aqui no ar. Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!